Oi meninos, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, vamos continuar a falar um pouco, ou muito na verdade, sobre saúde coletiva. E aí, enquanto a gente fala de saúde, a gente também fala de doença, né? Visto que estar saudável e estar doente é um processo. Quando a gente fala em processo saúde e doença, a gente liga diretamente o fato de que nós nunca estamos 100% saudáveis e nunca estamos 100% doentes. E aí, quando a gente fala um pouco disso, né, a gente precisa entender um pouquinho sobre dois conceitos básicos, que é o que é saúde e o que é doença. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho sobre como é que surge a doença, como é que estão diretamente ligados os primeiros passos do processo de adoecimento. Por isso que o nome da aula é História Natural da Doença, porque a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento de adoecimento. A gente vai estudar também sobre formas de prevenção, quais são os tipos de prevenção, desde a primária, secundária e terciária, e vai entender um pouquinho sobre como o processo de adoecimento pode interferir diretamente na coletividade. Então a gente vai começar um pouquinho falando sobre isso, né? O que é saúde? Quando a gente fala de saúde, é importante a gente lembrar que existem diversos conceitos. O que para mim é estar saudável, talvez seja diferente para você. O que para mim é ter saúde, talvez seja diferente para você. O mesmo vale para a doença. O que é estar doente para mim pode ser extremamente variável quando se refere ao conceito para você, enquanto indivíduo. Então, os conceitos de saúde e doença, eles podem ser moldados, embora alguns profissionais tentaram definir de fato, inclusive a Organização Mundial da Saúde, tentaram definir os conceitos básicos de saúde e doença. Então, o que é saúde? Saúde, segundo a OMS, lá em 1948, disse que é o completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Assim como a doença é o inverso disso, né? Ou seja, é a falta ou perturbação da saúde. E a gente precisa entender que esses são conceitos prontos. Esses são os conceitos criados por organizações específicas e profissionais que definiram que a saúde ela é um completo bem-estar de diferentes aspectos da nossa vida, seja o físico, seja o mental, seja o social. Já a doença, ela requer diretamente especificações quanto à ausência de saúde. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo de saúde e doença, a qual eu venho falando desde o começo da aula. Quando eu me refiro ao modo de desenvolvimento da doença, essa doença ela pode perspassar ou transpassar por diferentes pessoas de formas diferenciadas. O que para mim é o fim da picada, acho esse termo máximo, mas tipo, o que para mim é algo extremamente doloroso, é um processo extremamente degradante, para você encara esse processo de outra forma. Então, esse processo de saúde e doença se refere basicamente de modo específico, pelo qual nos grupos, e aí é importante a gente falar um pouquinho da coletividade, eu estou me referindo a um conjunto de pessoas e como essa doença interfere diretamente nesse conjunto. O processo biológico de desgaste e reprodução, destacando como momentos particulares a presença de um funcionamento biológico diferente, com consequências para o desenvolvimento regular das atividades cotidianas, isto é, o surgimento da doença. Ou seja, o Queiroz diz que o desenvolvimento dessa doença está diretamente ligada às especificidades do funcionamento biológico, diferente do que se espera. Ou seja, o teu corpo começa a reagir de uma forma diferenciada daquele que era esperado dentro da coletividade, e aí a gente começa a entender um pouquinho sobre o surgimento da doença. E, meninos, o surgimento dessa doença ele se dá diretamente por inter-relações de diferentes aspectos. Muitas vezes eu preciso de um agente, eu preciso de alguém susceptível a esse agente,
e do meio ambiente, óbvio, porque todos nós estamos inseridos no meio ambiente. Então, a desordem entre esse agente, o ser susceptível e o meio ambiente podem provocar o surgimento de algumas doenças. Ou seja, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico, que é o estímulo de doença, no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem, recebendo esse estímulo nesse espaço, até as alterações que levam ao defeito, à invalidez, uma recuperação, muitas vezes à morte. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o desequilíbrio entre os diversos aspectos do meio ambiente, da sociedade em que vivemos, podem facilitar o surgimento da doença. Muitas vezes essa doença ela pode levar à cura, essa doença ela pode levar a algum defeito, como a invalidez, ou ela pode levar à morte. E é exatamente sobre isso, sobre o desenrolar desse período, que a gente vai estudar um pouquinho agora. Então vamos lá. Quando eu me refiro à história natural da doença, eu estou me referindo basicamente a dois períodos. O período de pré-patogênese e o período patogênico. O que é o período de pré-patogênese? É o período em que todos nós vivemos, ou seja, é aquele período em que a gente está susceptível ao desenvolvimento de uma doença. E nessa fase, essa doença pode se desenvolver ou não. Quando essa doença desenvolve, a gente passa a estar no período de patogênese e o período patogênico. Dentro desse período, a gente tem três fases bem definidas, que é a fase pré-clínica, a fase clínica e a fase residual. Em resumo, a fase pré-clínica é quando a doença já está instalada, mas ainda não se tem sinais e sintomas claros dessa doença. A fase clínica ela se refere basicamente à doença instalada e com sinais claros e passíveis de definir que doença é aquela. Já a fase residual é a fase final da doença, que pode evoluir de diversas formas. Mas vamos falar um pouquinho com mais calma sobre cada um desses períodos. O que é o período pré-patogênico? O período pré-patogênico ele se refere diretamente ao período antes do indivíduo adoecer. Ou seja, todos nós estamos inseridos no meio ambiente e essas interações dentro do meio ambiente com os agentes patológicos, ou seja, os agentes que podem causar doenças, vão, muito possivelmente, evoluir para um adoecimento de fato. E aí outros fatores podem influenciar isso, como, por exemplo, um hospedeiro, já que nós somos hospedeiros de diversas doenças, e ou os fatores sociais e ambientais. O que são esses fatores sociais e ambientais? Os fatores sociais estão diretamente ligados à pobreza, estão diretamente ligados à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e os fatores ambientais são aqueles em que te falam diretamente de como o ambiente interfere na tua saúde. Por exemplo, se uma pessoa mora perto de um córrego, é óbvio que ele vai ter problemas diretos quanto ao adoecimento. Vai acontecer surgimento de diarreias, de doenças infecciosas, até mesmo a dengue. Então, todo esse meio ambiente em que o indivíduo está inserido deixa esse indivíduo propício ao adoecimento, que é o que a gente chama de fase de susceptibilidade. E aí a gente chega na fase, nessa fase de susceptibilidade, onde de fato não existe a doença instalada. É só que o indivíduo, e aí todos nós estamos nesses espaços, todos nós estamos nessa fase, antes de adoecer, é claro, nessa fase de susceptibilidade, em que vários fatores vão contribuir para o aparecimento das doenças, como, por exemplo, os fatores sociais, os fatores ambientais e os fatores genéticos, que são aqueles que, por exemplo, influenciam diretamente no surgimento da doença, e essa doença é uma doença ligada aos familiares. Por exemplo, uma doença muito comum, que é diretamente ligada ao pai ou à mãe, é a anemia falciforme. Então, indivíduos que têm parentes com anemia falciforme têm uma probabilidade de desenvolver anemia falciforme muito maior. Tá ok? Então, dentro desse ambiente, é importante entender que as pessoas reagem de maneiras diferentes à presença desses fatores. Alguns são diretamente influenciados, outros são de forma menor influenciado, e é muito importante que a gente entenda que a prevenção nessa fase é de extrema importância, principalmente na mudança de hábitos e na mudança de comportamentos. Por exemplo, todos nós, jovens,
que não evoluímos ainda para uma fase mais avançada de idade, estamos na fase de susceptibilidade do diabetes e da hipertensão. Por quê? Se nós não mudarmos os nossos hábitos, se a gente não realizar atividade física, se continuar ingerindo alimento rico em sódio, que é o sal, e em gorduras, a gente muito possivelmente vai evoluir mais na frente para uma hipertensão e diabetes, ou os dois. Então é muito importante que a gente entenda o quanto a prevenção é importante nessa fase. E aí, só para citar alguns fatores que eu já tinha falado, né, que são os fatores sociais, os ambientais e os genéticos, que vão diretamente influenciar no adoecimento dessa população. E aí uma coisa que é importante é que existem serviços de saúde que atuam diretamente na prevenção de algumas doenças, como é o caso, por exemplo, do nosso programa de imunização, que é um programa de bastante efetividade e diminui o risco de adoecimento, embora a gente esteja passando por uma fase que muitas pessoas não querem tomar a vacina, e aí isso vai acabar trazendo grandes danos no futuro para a população brasileira. Os fatores ambientais, como eu já havia falado, eles estão diretamente ligados à poluição, ao ambiente que esse indivíduo vive, enfim, isso pode levar à multifatorialidade e ao surgimento de várias doenças. E aí agora a gente chega na fase patogênica. O que é a fase patogênica? A fase patogênica é quando a doença já está instalada, ou seja, o indivíduo não conseguiu evitar o contato com o agente causador da doença e, obviamente, esse indivíduo evoluiu para uma fase doente. E aí, quais são essas três fases que dividem o período patogênico? É a fase pré-clínica, a fase clínica e a fase residual. Esse é um quadro só para apresentar uma divisão clara, mas é importante que eu mostre essa divisão para vocês. O que caracteriza a fase pré-clínica? A fase pré-clínica é uma fase em que eu não tenho sintomas ou eu não tenho sintomas claros de alguma doença específica. O organismo já apresenta alterações, ou seja, já pode apresentar uma leve dificuldade no problema respiratório, ela já pode apresentar dificuldades que se referem ao aparelho digestório, dependendo do local onde essa doença vai se instalar. Mas, como eu disse, ainda não fica claro que doença é essa. Os sinais e sintomas não indicam nenhuma doença em específico. Esse paciente ele pode progredir para uma fase sintomática, né, com sintomas claros, ou ele pode ficar subclínico, não apresentando nenhum sinal ou sintoma, e se curando já nessa fase. Ainda existe efetividade do rastreamento de doença, principalmente no diagnóstico precoce e, obviamente, o tratamento precoce. Já na fase clínica, a gente fala de manifestações claras dessa doença. E aí essas manifestações, esses sinais e sintomas que caracterizam essa doença podem ser leves, moderados e graves. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o coronavírus, a Covid. O que caracteriza a Covid? A Covid caracteriza-se por febre, tosse, espirro, que são sinais muitas vezes claros de uma gripe comum. Só que muitas vezes alguns pacientes evoluem com sintomas mais graves dessa doença, como por exemplo problemas pulmonares, o comprometimento de grande parte do pulmão. Todo paciente vai evoluir dessa forma? Não. Então vai depender muito do quadro desse paciente. E se vão existir situações que vão permitir que esse paciente continue de alguma forma se prejudicando. Então, essa doença ela também pode ser aguda ou crônica, e aí é importante que vocês saibam diferenciar o que é uma doença aguda, o que é uma doença crônica. Uma doença aguda é aquela que dura em média até 6 meses, e uma doença crônica é aquela que perpassa isso, que dura mais tempo que isso. Por exemplo, uma dor de cabeça ela pode ser crônica? Pode, se ela tem repetições constantes, e essas repetições duram mais de 6 meses, essa dor de cabeça, essa cefaleia, ela pode ser crônica, tá bom? E aí a gente tem uma prevenção nessa fase, não tem uma prevenção específica. Nessa fase, a forma correta é o tratamento adequado, ou seja, o paciente é voltado para a cura. E aí, se esse paciente não se curar, ou se esse paciente não morrer, a doença ela pode deixar algumas alterações anatômicas, como, por exemplo, sequelas.
E aí a gente fala, por exemplo, da Covid. A Covid deixa muitas sequelas nos pacientes, como problemas respiratórios, dificuldade de troca gasosa, alguns problemas neurológicos mesmo. Então, se esse paciente não cura totalmente, se esse paciente não morre dessa doença, ele vai muitas vezes ficar com sequelas. E aí, nessa fase, a forma de prevenção é a medida básica de reabilitação. Ou seja, tentar levar esse paciente a continuar com uma vida saudável e realizando aquilo que ele conseguia realizar anteriormente. Então, só aqui para apresentar um resuminho básico de como a doença pode se apresentar, a gente tem muitas vezes a presença de sinais e sintomas claros dessa doença. Essa doença se cronifica, ou seja, ela dura mais tempo, como por exemplo o caso da hipertensão, do diabetes, o câncer. Aí essa doença ela pode levar à invalidez, consequente necessidade de reabilitação e pode levar antes disso ou à cura ou à morte. Vai depender muito da situação de cada um desses pacientes, tá ok? E aí, meninos, a gente chega aí, aqui agora, nessa fase de medidas preventivas, ou seja, esse indivíduo, ele pode evitar o adoecimento, mas se ele não evitou, existem formas de prevenção em todas as etapas às quais eu falei anteriormente. Então vamos lá. Quando eu me refiro à prevenção, essa prevenção ela pode ser específica ou ela pode ser inespecífica. O que é uma prevenção específica? Eu estou diretamente voltando cuidados específicos para aquela doença. Ou seja, são medidas específicas, restritas, com técnicas próprias de prevenção a determinado agravo. Então, quando eu digo use máscara, higienize as mãos com álcool gel, eu estou usando medidas específicas nesse momento para evitar a Covid, tá bom? E aí, quando eu digo se alimente, faça atividade física, não fume, não beba, tenha hábitos saudáveis, eu estou utilizando medidas inespecíficas, porque essas medidas elas visam o bem-estar geral da população e ela não é específica para nenhuma doença. Ter hábitos saudáveis de vida pode prevenir a hipertensão, diabetes, te ajudar na luta contra a Covid, enfim, a obesidade. Então, obviamente, as medidas não específicas elas acabam voltando para a coletividade. Já as medidas específicas elas são geralmente voltadas embora para a coletividade, para uma doença em específico. E aí, dentro dos níveis de prevenção, a gente precisa falar de cada um desses níveis. Existe a prevenção primária, que ela basicamente vai estar voltada para promoção e proteção à saúde. A prevenção secundária, que está na fase de diagnóstico e tratamento adequado. E a prevenção terciária, que é a fase de reabilitação. Ou seja, a prevenção primária ela está lá na fase pré-patogênica, na fase de susceptibilidade, que são as mesmas, né? Já a prevenção secundária, ela está na fase pré-clínica, clínica e residual, ou seja, com a intenção de evitar danos maiores àquele indivíduo, limitar esses danos. Já a prevenção terciária é aquele indivíduo que já sofreu danos e agora eu preciso reabilitá-lo, diminuindo assim a probabilidade de piora do quadro de saúde desse paciente. Esse é um resuminho. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de prevenção. A prevenção primária é aquela que está diretamente ligada à promoção e proteção à saúde. A promoção é basicamente voltada à educação sanitária, à alimentação e nutrição adequada, à habitação adequada, a emprego e salários satisfatórios. Então, vocês podem ver que a promoção está muito ligada a regras gerais de prevenção de doenças, de prevenção de agravos. A proteção específica, ela pode ser vacinação, já que a vacina pode estar diretamente ligada a ela está sempre ligada a algumas doenças, né? Como, por exemplo, a BCG, que evita casos graves de tuberculose, a hepatite B, que evita adoecimento por hepatite B, enfim. O exame pré-natal, que vai, obviamente, evitar danos muito maiores à mãe e à criança. A quimioprofilaxia, que é o uso de medicamentos para evitar ou tratar o paciente, e a fluoretação da água, que obviamente vai acabar diminuindo a probabilidade de adoecimento por algumas doenças, inclusive o bócio. Já na prevenção secundária, eu vou ter especificidades maiores
relacionadas a alguma doença. Então, na prevenção secundária, eu estou falando de diagnóstico e tratamento precoce. E eu só consigo realizar diagnóstico e tratamento quando eu consigo entender quais são os sinais específicos de alguma doença. Ou seja, na fase secundária, na prevenção secundária, eu já estou tratando essa doença. Então, eu tenho que realizar o rastreamento dessa doença, tenho que fazer exames periódicos de saúde, já se eu tenho alguma doença específica. A busca de contatos doentes, como é o caso da tuberculose, da Covid, da hanseníase, o autoexame, a gente está no mês de abril, né, de outubro, desculpa, e aí falar um pouquinho da prevenção ao câncer de mama, já que o autoexame é tão importante nessa prevenção, as intervenções médicas com frequência, então é muito importante que o paciente busque um profissional de saúde com frequência, com consultas periódicas, e a limitação de danos, que é a utilização de tratamento através de hospitais adequados, evitando o aparecimento de complicações. Mas, se essas complicações aparecem devido a uma situação mais grave, eu vou para a fase de reabilitação, que é presente na prevenção terciária. Então, eu vou utilizar a terapia ocupacional, a fisioterapia, terapia de deficiente físico. Eu vou tentar adequar esse paciente às oportunidades de trabalho para um paciente deficiente, a educação do público para aceitar esses pacientes e o uso de próteses e órteses para melhorar a qualidade de vida desse paciente. E, meninos, por último, a gente falou tanto de doença, né? Ou seja, a gente falou que essas doenças elas podem evoluir dependendo muito do paciente, dependendo da forma como esse paciente se encontra, que as doenças elas podem evoluir para a cura, elas podem evoluir para a morte, elas podem evoluir para alguma sequela necessitando reabilitação. E essas doenças elas afetam tanto o indivíduo quanto a coletividade. E aí, mais ou menos, eu volto a falar de saúde coletiva, né? Eu estou me referindo diretamente à saúde da população em geral. Então, a gente precisa conhecer alguns conceitos, que inclusive estão bem em moda, para que nós fiquemos cientes em relação ao que está se falando dentro de determinados contextos. Então, vamos lá. A gente falou na aula passada da epidemiologia, que a epidemiologia ela tem uma função muito clara, que é estudar o comportamento das doenças dentro de uma população. E muitas vezes a epidemiologia está diretamente voltada para as doenças transmissíveis. E aí a intenção da epidemiologia é descrever as circunstâncias associadas ao aparecimento de epidemias. E aí a gente vai grifar aqui a primeira palavrinha que a gente não conhece, que é o que é uma epidemia. Nas populações humanas, como guerra, migração, fome, desastres naturais, e tem aumentado a capacidade de controlar a dispersão das doenças. Ou seja, a epidemiologia é muito importante, porque quando se sabe como uma doença se comporta, quando se sabe como acontece a transmissão de uma doença, a partir de dados epidemiológicos, a gente consegue entender onde é que a situação está mais grave, onde é que a situação está menos grave, onde é que as orientações que eu tenho dado, como no caso da Covid, por exemplo, são mais eficientes. Então, a epidemiologia ela tem essa função de vigilância quanto ao comportamento de algumas doenças dentro da coletividade. E aí a gente precisa aprender o primeiro conceitinho, que é de carga global de doenças transmissíveis. O que é carga global de doenças transmissíveis? É como uma doença em específico se torna impactante no mundo. E aí, vamos lá. Existem 6 causas principais de doenças que são responsáveis por mais de 80% do adoecimento e dos óbitos por doenças infecciosas no mundo. E aí o primeiro caso é o de doenças respiratórias agudas, infecções respiratórias agudas, ou seja, são doenças que vão afetar diretamente o aparelho respiratório. Em segundo lugar, a gente tem HIV/AIDS. Em terceiro lugar, a gente tem as doenças diarreicas, que é muito importante que essas doenças sejam erradicadas, principalmente por causa dos danos que elas causam a crianças recém-nascidas. Existe, inclusive, uma vacina que diminui o risco de adoecimento por doenças diarreicas e, obviamente, o número de mortes. A tuberculose, a malária e o sarampo. Então, vocês podem ver que essas doenças, elas
estão presentes no mundo inteiro, mas elas estão presentes com muita frequência aqui no Brasil. E, infelizmente, ou seja, o Brasil ainda é afetado por doenças que, inclusive, já deveriam ter sido erradicadas simplesmente por comportamentos que não são os adequados. Então, vamos lá, meninos, vamos conhecer mais conceitos. Quando eu me refiro ao comportamento de uma doença, ela vai ser, obviamente, avaliada em relação à população, ou seja, o quanto essa doença tem o poder de adoecer a população. E aí, essa doença, ela pode ser caracterizada em presente em nível endêmico, presente em nível epidêmico, presente com casos esporádicos ou inexistente. Ou seja, quando uma doença está presente em nível endêmico, quer dizer que ela está presente num espaço muito específico. Quando ela está presente em nível epidêmico, quer dizer que ela aumentou o espaço geográfico dela. O que antes era uma escola, o que antes era um bairro, agora é um município, são 2 cidades. A presença de casos esporádicos e inexistente, que é quando não existe a presença daquela doença. A gente já falou que essas doenças, o comportamento dessas doenças, elas vão obviamente ser interferidas a partir do ambiente em que ela está inserida. Vou pegar um exemplo disso. Quem tem probabilidade de adoecer mais de dengue? Uma pessoa que mora no centro da cidade ou uma pessoa que mora perto de um córrego? Melhorar. Quem tem mais probabilidade de adoecer por uma doença diarreica? Quem tem mais probabilidade de desenvolver diarreia? Alguém que mora do lado de um córrego ou alguém que mora no centro da cidade? Possivelmente essa pessoa que mora do lado do córrego, né? Então, é importante que vocês entendam que o espaço que esse indivíduo está inserido pode torná-lo ainda mais suscetível ao adoecimento, tá bom? Então, elevado número de casos de certas doenças em determinados lugares necessariamente não indicam a existência de uma epidemia. Muitas vezes essa doença ela é muito natural naquele espaço, porque espera-se que ela aconteça naquele espaço. E aí a gente precisa conhecer esses conceitos. Que conceitos são esses? Os conceitos de surto, epidemia, endemia e pandemia. Aposto que vocês devem estar cansados de ouvir a palavra pandemia. Então vamos entender um pouquinho o que significa cada um desses contextos, né? O que é um surto? O surto, ela é o surgimento de uma doença, é a ocorrência de uma doença dentro de um espaço muito específico, como por exemplo, quartel, uma empresa, uma escola. O último surto que a gente teve aqui em Teresina foi um surto de catapora. Várias pessoas, vários alunos dentro de algumas escolas tiveram catapora. Então a gente chama isso de surto, é um número elevado de casos dentro de um espaço específico. Então pode caracterizar-se o início de uma epidemia, a gente vai já entender o que é epidemia, mas já entende que a epidemia é muito maior que um surto, ou seja, ela atinge mais lugares e mais pessoas, e ela pode levar a alcançar um número maior de pessoas, como uma cidade, um estado ou um país. E aí um surto pode ou não evoluir para a epidemia. Mas o que é uma endemia? Antes da epidemia, uma doença ela se torna endêmica. O que é uma doença endêmica? É a ocorrência coletiva de uma determinada doença, que no decorrer de um longo período histórico acomete diversos indivíduos distribuídos em espaços delimitados. E aí um exemplo claro disso, para vocês entenderem, é o caso da malária. Eu vou já explicar o caso da malária. E aí eu preciso só falar que as doenças endêmicas, elas são assim chamadas quando elas atingem uma determinada área geográfica e apresentam um padrão de ocorrência dentro daquela unidade. Ou seja, é uma doença que está presente lá no norte do país, que atinge garimpeiros que estão na floresta. Ou seja, ou é uma doença que atinge principalmente a zona rural de uma cidade, por causa do aumento do número de casos nessa região. Ou seja, estou me referindo a uma doença que ela não acometia as pessoas e ela só passou a acontecer porque as pessoas invadiram o habitat natural desses agentes transmissores, como é o caso da malária. Ou seja, a prevalência da malária, ou seja, o número aumentado de casos da malária, ela acontece principalmente na região amazônica. Por quê? Porque o homem começou a invadir as florestas e o mosquito responsável pela transmissão da malária começou a encontrar esses homens de forma mais fácil. O homem
o mosquito não foi atrás do homem, o homem que invadiu o espaço do mosquito. E nesse sentido, a malária passou a ser uma doença endêmica na região amazônica, porque ela acontece durante todo o ano, com picos em momentos específicos. A dengue, por exemplo, é endêmica aqui no estado do Piauí, porque é uma doença que acomete todo o território, acomete durante todo o ano, embora a maior frequência aconteça nos períodos chuvosos. A febre amarela é endêmica nas regiões norte e centro-oeste do Brasil e a tuberculose é endêmica no Brasil, tá ok? O que é uma epidemia? Uma epidemia é uma alteração de alguma doença, e aí eu tenho um espaço geográfico muito maior, bem delimitado. Ou seja, aquela doença que atingia a creche, agora ela vai atingir um município, ela pode atingir o estado. Ou seja, eu tenho um número de casos elevados e crescendo de forma inesperada e descontrolada, ultrapassando os valores endêmicos já pré-estabelecidos. E uma coisa que é importante a gente falar, fazer uma comparação boba. A gente sempre teve casos de gripe no Brasil. E aí, por que agora a gente tem mais casos? Esse aumento do número de casos a gente chama de epidemia. Ou seja, é um aumento do número de um aumento descontrolado do número de casos. Uma epidemia, ela vai de níveis baixos do número de casos até um número alto. E aí, com o passar do tempo, esse número vai desaparecendo. Uma epidemia, ela pode ser muitas vezes de uma doença que antes não existia naquele espaço. Por isso que muitas vezes ela não é controlada. É o caso do coronavírus, que passou de uma epidemia para uma pandemia. Tá ok? Aí, por exemplo, a gente tem o caso da chikungunya, que não existiam pouquíssimos casos, e aí no ano de 2014 a gente teve um boom de chikungunya. Ou seja, o aumento da incidência dessa doença após a Copa do Mundo aqui no Brasil fez com que aumentasse o número de casos, tornando essa doença uma doença epidêmica. E aí a gente chega na pandemia. O que é a pandemia? A pandemia é quando esse número de casos extrapola um estado ou um país. E aí a gente tem uma distribuição geográfica muito maior. Uma pandemia é quando uma doença ela atinge diversos continentes. Ela não sei o que está no Brasil, mas ela vai para a África, ela vai para a Europa, ela vai para a Oceania, ela vai para a Ásia. E aí esse conceito basicamente está diretamente ligado à distribuição aumentada no número de casos ao redor do mundo de alguma doença. E aí é impactante porque, como acomete o mundo inteiro, os mecanismos de controle acabam sendo efetivos e de forma muito mais rápida. E exemplos claros de pandemias que nós tivemos foi a peste negra na Idade Média, a gripe espanhola que acometeu os anos de 18 e 19, matou muita gente na Europa, inclusive no Brasil, a gripe asiática que aconteceu em 57 e 58, e a mais recente de todas as pandemias é a pandemia do coronavírus. Ok, meninos? A gente teve também a do influenza alguns anos atrás, lá no ano de 2009, que a gente começou com muitos casos de morte, principalmente na América Central. E o H1N1 acabou desenvolvendo de forma muito drástica. Felizmente, a gente tem uma vacina hoje muito eficiente. Essas são algumas referências utilizadas na minha aula e até mais.